Homeopatia, Organon da Arte de Curar, de Samuel Hahnemann, comentado. Impossível, aquela força magnífica inata no homem, destinada a conduzir a vida da maneira mais perfeita durante a sua saúde, simultaneamente presente em todas as partes do organismo, nas fibras sensíveis como nas fibras irritáveis do corpo, foi criada para necessitar de ajudar-se a si mesma nas doenças, sem ser possível exercer uma arte de cura digna de imitação. Entenda, a verdadeira arte de curar é uma atividade reflexiva que conduz à grandeza do espírito humano, à reflexão livre e ao raciocínio, a fim de, por meio de uma afecção semelhante provocada por um medicamento escolhido homeopaticamente, tem o poder de devolver à força vital instintiva, que é desprovida de razão e de intelecto. Então, essa energia vital, essa força vital, ela está inserida na nossa estrutura sutil, no nosso corpo sutis. Ela não tem razão, não tem intelecto, ela age sempre instintivamente, segundo Hahnemann. Hoje, como o ensinamento espírita, nós entendemos que a nossa consciência ela vai agir seguindo os ditames das leis divinas para se impulsionar, para se conduzir no sentido de se desintoxicar, de tirar os adoecimentos que ela possui para fora, para uma parte externa do organismo. Então nós temos que arrumar um remédio que seja compatível com os padrões mentais e emocionais da pessoa para corrigirmos aquele erro, aquele desvio. Entendendo isso, as coisas caminharão muito mais facilmente. Mas, provida de energia automática quando perturbada pela doença, deixando-a de tal modo afetada pelo medicamento e elevando-a mesmo a um tal grau que a afecção mórbida deixa de poder atuar sobre ela. Então, apareceu alguma coisa que a perturbe, vai se transformar em doença, e aquilo ali tem que ter um remédio que consiga agir de forma mais forte do que a doença, ou em ressonância com a doença na linguagem moderna, para que a doença desapareça. Como muitas das vezes o remédio não vai ser muito ressonante, vai ser um remédio apenas similar, então dá algumas exonerações, alguns probleminhas que são necessários entender para serem eliminados. Muito cuidado quando acha que está dando esse mínimo para fazer sumir um problema sem exonerar, sem eliminar a doença. Muito cuidado. Dentro do curso nós estudamos vários casos em que a pessoa tomou o remédio, achou que estava melhorando e piorou. Então vamos avaliar bem. No curso a gente entra nesses detalhes, a gente observa mais detalhes. Aqui uma passada superficial, a introdução do Organon, ela é muito trabalhada para aquela época de Hahnemann, então muita coisa para hoje não faria tanto sentido, mas é importante que a gente estuda para a gente entender o contexto que a homeopatia foi criada e como ela foi entendida por Hahnemann. Deixando-a livre, ou seja, deixando a nossa energia vital livre para ocupar-se apenas com a afecção curativa semelhante à doença natural e até um pouco mais forte, mas que a força vital, dirigindo agora contra ela toda a sua energia, domina em breve tempo, tornando-se, com isso, livre e apta a retornar ao estado normal de saúde e à sua própria disposição. A estimulação e a manutenção da saúde no organismo, sem haver sofrido com tal transformação qualquer agressão dolorosa ou debilitante. Tal procedimento nos ensina a arte de curar homeopática. Curar homeopaticamente é restabelecer nossa saúde, é nos impulsionar para um caminho onde nós tenhamos condições de nos regenerar, de nos aperfeiçoarmos e de nos melhorarmos. Hahnemann desconhecia os modernos conceitos sobre a energia vital e sobre os corpos sutis, pois estas teorias e explicações eram inexistentes em sua época. Hoje podemos entender que os corpos sutis são incapazes de eliminar os adoecimentos por si sós. Não eliminam por si só. Não adianta criar teorias, não elimina por si só. Ele dá uma trégua por um tempo.
Mas eliminar o adoecimento, só a homeopatia, no nosso modo de entender. E tem dado certo nos últimos 20 anos. Sem a ajuda do remédio mais homeopático ao caso, devido à culpa, pois esta os leva a se autopunirem, criando situações complicadas para eles mesmos, acabando por danificar cada vez mais e matar o corpo físico, que é o seu instrumento de manifestação na vida física. Entendamos isso muito bem. Se você usa um remédio que não seja compatível com a necessidade psíquica da pessoa, ele, para bloquear aquele adoecimento, ou deixá-lo sem nenhum tratamento, ele vai danificando o corpo físico até matá-lo. É uma coisa assim, às vezes eu paro para pensar, eu penso de duas formas. Ou a nossa energia vital, comandada pela nossa consciência, quer se ver livre do corpo físico e age para jogar toda aquela doença no corpo físico, eliminar ele rápido e voltar para o plano espiritual, é uma possibilidade. Ou a outra, como a doença como o corpo físico é a esponja da alma, o corpo físico vai absorvendo toda aquela toxina descontroladamente até seu fim, se não houver uma intervenção externa. Por isso é tão importante nós entendermos que, paralelamente ao entendimento da homeopatia, nós precisamos entender também sobre a função dos corpos sutis, dos corpos vitais e da consciência. Podemos entender ainda que toda ajuda fora dos princípios homeopáticos acarretam disfunções dos corpos sutis e, em sua forma de interrelacionar entre eles mesmos e com o corpo físico. Ao vermos esses detalhes da inter-relação do corpo físico com o corpo sutis e entre eles mesmos, a homeopatia vai fazer esse trabalho de melhorar a inter-relação entre os corpos sutis, entre os corpos sutis e entre os corpos sutis e o corpo físico. Essa inter-relação é que a homeopatia vai melhorar, vai fazer com que a pessoa tenha melhores condições de vida, melhores condições de caminhar. Entendemos que o adoecimento está nos corpos sutis, força vital ou perispírito, e em forma de energias deletérias que causam os sintomas energéticos e mente-emocionais. Estas energias deletérias são geradas devido a pensamentos, sentimentos, palavras e atos incondizentes com as leis de Deus. Temos que entender isso, temos que aceitar isso, para começarmos a abrirmos-nos para entendimentos maiores, para compreensões maiores e podermos chegar efetivamente ao tratamento que a pessoa precisa. Elas precisam ser eliminadas e para isso o organismo engendra as eliminações em forma de doenças agudas que, se forem suprimidas, causarão metástases mais complexas, as quais recebem os mais variados nomes e são conhecidas também como doenças crônicas. Mas se for eliminada, a saúde é restituída à pessoa. Lembramos que temos que eliminar as energias tóxicas, sutis, ou quânticas, como está na moda falar em quântico, que estão no perispírito da pessoa, na estrutura psíquica da pessoa. Fazendo sumir esses adoecimentos, essa energia, a pessoa recupera a saúde. Isso é um pouco mais complexo do que as pessoas imaginam. A sua eliminação é possível através de um tratamento verdadeiramente homeopático descrito por Hahnemann e com o sistema de drenagem miasmática criado pela escola francesa, indicando os remédios mais similares, observando os resultados após cada etapa do tratamento. Então, dentro da drenagem miasmática, que Hahnemann deixou bem claro, bem descrito no Organon, a escola francesa criou um outro mecanismo, nós adaptamos o que a escola francesa ensinava àquilo que era a nossa necessidade aqui no Brasil, e então nós temos tido muito bons resultados com esse tratamento da drenagem miasmática. Aprendamos-lo e procuremos então ajudarmos-nos para termos o melhor sucesso, para termos os melhores resultados. E em cada caso individual, observar os novos possíveis sintomas apresentados pela pessoa ou os que restam ao longo do tratamento homeopático. Então, são um conjunto de situações, são um conjunto de valores que tem que ser observado para que
a pessoa interaja com o terapeuta, explique para o terapeuta o que ela está sentindo, e então ela tem meios e mecanismos de se aperfeiçoar, de se melhorar. O resultado será tanto melhor, quanto melhor for a observação dos sintomas mais subjetivos e peculiares ao caso e ao remédio a ser indicado. Quanto mais semelhantes ou similares, melhor o resultado. Então, se a gente vai indicar um remédio, quanto mais ele tiver condizente com as necessidades da pessoa, quanto mais ele tiver mais sintomas parecidos com os sintomas que a pessoa tem, vai ter os melhores resultados e muito mais rápido, sem causar metástase, sem causar supressão. Olha o capítulo, algumas definições do livro Homeopatia e Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Então, são livros que se integram mutuamente, tanto o Organon integra a homeopatia, quanto a homeopatia integra o Organon, para a gente poder compreender melhor. São muitos conceitos. Você vê, o Organon normalmente tinha 290 páginas. Nós o comentamos, ele foi para 685 páginas. E, além disso, nós temos 2 livros de mais de 400 páginas para explicar partes do Organon. É muita informação. É verdade que, mediante o emprego de tais métodos de cura da velha escola, porém, excluindo as doenças crônicas e sem ser as venéreas, apenas agudas, mesmo perigosas, e assim mesmo, por atalhos nocivos e muitas vezes tão imperfeitos que fica-se impedido de chamar de cura tais tratamentos realizados sem uma arte suave. De novo, ele criticando a medicina da sua época. Tais doenças agudas, nos casos menos perigosos, eram por eles tanto tempo reprimidas por meio de extrações de sangue, supressão de um dos sintomas principais, através de paliativos e antiopáticos contrários ou por outros meios irritantes e derivativos, aplicativos em outros pontos, que estavam livres até o curso natural da breve doença houvesse passado. Portanto, por atalhos que esgotam forças e humores, e de tal maneira que o essencial para que a doença fosse removida e novamente substituída as forças e humores perdidos, ficava por conta da própria natureza da pessoa tratada com tal método. Ou seja, há a força conservadora da vida que, a par da remoção do mal agudo natural, tinha também que vencer as consequências de um tratamento inadequado, podendo, dessa maneira, nos casos menos perigosos, através de sua própria energia, muitas vezes, contudo, penosa e imperfeitamente e com muito esforço, restaurar gradativamente as funções nas suas relações normais. Para o tratamento funcionar, tem que desintoxicar as estruturas psíquicas, tem que dar o remédio mais compatível com os padrões mentais e emocionais, a gente sempre repete isso, e aí a saúde é restabelecida. Restam ainda muitas dúvidas se o processo curativo da natureza é realmente facilitado ou pelo menos um pouco abreviado através dessas intervenções da arte medicamentosa atual, nos casos de doenças agudas. Visto que, tanto esta como aquela, a da força vital, agem de modo indireto. Todavia, tais procedimentos derivativos e antagonistas são muito mais agressivos, retirando uma quantidade bem maior de forças. Então, os tratamentos que usavam naquela época, além de inapropriados, eles traziam problemas, traziam complicações que deveriam ser observados, que deveriam ser mais trabalhados para obter verdadeiramente o processo de tratamento, o processo de melhoria da saúde das pessoas. A antiga escola tem ainda outro método de tratamento, o chamado método excitante e fortificante, através da excitância nervina, tônica
confortantia reborantia. É de admirar como tal escola podia vangloriar-se de tal método. É interessante que as pessoas criavam um método, faziam bastante propaganda daquele método, ganhava bastante cliente e nem sempre resolvia os problemas. E o Hahnemann vai mostrando, explicando para as pessoas de sua época. Logicamente que a gente lendo isso hoje não faz tanto sentido, mas para aqueles condiscípulos do Hahnemann que estudavam com ele a homeopatia, essas informações eram muito importantes para eles sedimentarem as informações e os conceitos da homeopatia. Se compreendermos bem a filosofia homeopática contida no Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann, conseguiremos entender os mecanismos de ação da homeopatia para o restabelecimento da saúde de forma holística, integral, como um todo, levando alívio às pessoas que sofrem da forma mais suave, branda e duradoura. E entender esse processo, entender esse mecanismo, é que vai fazer com que nós tenhamos as devidas condições de nos aperfeiçoarmos, de procurarmos nos melhorar, de procurarmos nos adaptar para termos realmente a verdadeira saúde. Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann, comentado à luz do Evangelho de Jesus, enfocando a necessidade da drenagem miasmática. E algumas pessoas perguntam, por que à luz do Evangelho de Jesus? Porque tem partes que vão estar relacionadas ao nosso nível de consciência. E como a consciência precisa ser esclarecida, precisa ser educada, nós precisamos do Evangelho. A nossa homenagem aos grandes trabalhadores da homeopatia, que ajudaram a difundir a homeopatia no Brasil, ajudaram a trabalhar pela homeopatia no Brasil.